E aí, bando de bocó, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de biologia, né? Ainda dentro da temática alelos múltiplos que a gente começou a ver semana passada. Lembrando que na nossa última aula a gente viu a aplicação dos alelos múltiplos na cor da pelagem dos coelhos. Aí eu falei com vocês que a gente ia trabalhar dois exemplos, né? O caso do alelo múltiplo na cor da pelagem dos coelhos e o alelo múltiplo na determinação do tipo sanguíneo na espécie humana, tá? Então vamos começar. Então, o objetivo da nossa aula hoje é conhecer o sistema de grupos sanguíneos ABO e compreender os princípios envolvidos na incompatibilidade entre certos tipos sanguíneos, ou seja, na incompatibilidade entre transfusões sanguíneas. Primeira coisa, vamos relembrar aqui o que são alelos múltiplos. Então, alelos múltiplos ou polialelia é aquela situação, é aquele fenômeno em que uma característica é determinada por mais de dois alelos, tá? Vai apresentar 3 alelos, 4 alelos ou mais. Então, alelos múltiplos ou polialelia é a situação em que um gene, no caso um genótipo, apresenta 3 ou mais alelos e não apenas 2, para um mesmo locus, ou seja, para uma mesma característica. Então, uma característica determinada por 3 ou mais alelos. Bom, então vamos entender aqui como é que foi feita aí a descoberta, né, desses alelos múltiplos na determinação do tipo sanguíneo na espécie humana, tá? Quem descobriu esse sistema sanguíneo hoje chamado sistema BO foi um médico austríaco chamado Karl Landsteiner ou Landsteiner. Esse médico, no início do século XX, aproximadamente em 1900 aí, ele fez alguns experimentos em que ele fez reagir a amostra de sangue de diversas pessoas, né? Então ele misturou amostras de sangue de diversas pessoas, depois ele foi lá, isolou as hemácias e fez diferentes combinações entre o plasma e as hemácias. Ao fazer essas combinações, ele percebeu que em alguns casos o sangue dos indivíduos ele coagulava, ele aglutinava. Em outros casos não coagulava, não aglutinava. Ele parou assim e pensou, gente, eu acho que existe mais de um tipo sanguíneo na espécie humana. Por isso que em alguns casos de transfusão sanguínea as pessoas morrem, em outros casos as pessoas não morrem. Beleza? Aí ele continuou com os experimentos. Aí, ao continuar com os experimentos dele, ele obteve o seguinte resultado. Qual foi o resultado obtido? Tá, peraí, cadê minha caneta? Ó, o resultado obtido foi a presença de aglutinação, coagulação dos glóbulos sanguíneos em alguns casos e ausência em outros. Como eu falei, ele percebeu, ao misturar o sangue de diversas pessoas, ele percebeu que em alguns casos o sangue coagulava e em outros casos o sangue não coagulava. Dessa forma, Landsteiner descobriu que nos seres humanos, né, existiam aí 3 grupos sanguíneos, A, B e O. Landsteiner descobriu apenas esses 3 grupos, o A, o B e o O. Beleza. Passado algum tempo, colaboradores de Landsteiner descobriram outro tipo sanguíneo, o AB, que é um tipo sanguíneo mais raro. Ele foi descoberto anos depois por colaboradores desse médico e não por ele. Tá? Então, ao descobrir que na espécie humana existem vários tipos sanguíneos, né? No caso hoje são 4, que é o A, o B, o AB e o O, os cientistas descobriram por que muitas pessoas morriam após uma transfusão sanguínea, porque havia diferentes tipos sanguíneos, o que gerava incompatibilidade, tá? Mas, Cássia, o que gera? O que eu tenho que ter para ser sangue A? O que eu tenho que ter para ser sangue B? Qual é a diferença? A diferença existente são as proteínas presentes nas hemácias e as proteínas presentes no plasma sanguíneo. Tá? São 2 grupos de proteínas, um grupo chamado de aglutininas e um outro grupo chamado de aglutinogênios, que a gente já vai descobrir o que é. Então, ó, qual a diferença entre o sangue A, B, AB e O? O sangue, né, possui uma parte líquida, que é chamada de plasma. Aí, tipo, dissolvido no plasma, misturado ao plasma, estão aí os
as células, os elementos figurados do sangue, são glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas, beleza? No plasma sanguíneo é encontrada uma proteína chamada aglutinina, tá? Então, bora aqui, ó. No plasma existe um grupo de proteínas chamadas de aglutininas. Essas proteínas, essas aglutininas, elas atuam como anticorpos. Então, aglutininas são anticorpos. O que é um anticorpo? É uma proteína que combate um antígeno. O que é um antígeno? Qualquer corpo estranho que entre no seu organismo, qualquer substância, qualquer molécula estranha que entre no nosso corpo é considerado um antígeno. Um antígeno é combatido por anticorpos. Então, ó, no plasma sanguíneo, existem proteínas chamadas aglutininas. Essas aglutininas atuam como anticorpos. Existem dois tipos de aglutinina. A aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B. Anti-A combate A, anti-B combate B. Beleza, guarda isso aí. Essas aglutininas, esses anticorpos, eles reagem, eles combatem um outro grupo de proteínas chamadas de aglutinogênios. Os aglutinogênios estão presentes nas hemácias. Então, ó, volta. Hemácias, lembrando que hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue. Lá nas hemácias, existem proteínas chamadas de aglutinogênios. Essas proteínas, esses aglutinogênios, eles atuam como antígenos, tá? Antígeno ativa a ação do anticorpo. Existem dois tipos de aglutinogênios na espécie humana, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. O que vai determinar o nosso tipo sanguíneo é o aglutinogênio, tá? Então, a presença ou a ausência desses aglutinogênios que determinam o tipo sanguíneo. Por exemplo, se eu tenho lá na minha hemácia aglutinogênio A, eu sou sangue tipo A. Se eu tenho aglutinogênio B, eu sou sangue tipo B. Se eu tenho nas minhas hemácias o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, eu sou sangue AB. E se eu não tenho nenhum dos aglutinogênios, eu sou sangue tipo O ou 0. Então, o que determina o tipo sanguíneo é a presença desses aglutinogênios. E o que vai determinar que tipo de aglutinogênio eu tenho, professora? O seu DNA, os seus genes. Já já eu chego aí nos genes que determinam aí a presença desses aglutinogênios, tá? Então, vamos continuar aqui. Só um minutinho. Peraí que meu slidezinho travou. Aguenta aí, povo. Bora. Então, ó, sistema ABO. Essa tabela aqui, galera, não tem como a gente estudar sistema ABO sem essa tabelinha, tá? Igual eu falei, 4 grupos sanguíneos, A, B, AB e O. O que determina o tipo sanguíneo? O aglutinogênio, presente nas hemácias. Lembrando que o aglutinogênio é uma proteína que funciona como um antígeno. Antígeno é combatido por anticorpo. Então, ó, existem proteínas nas hemácias chamadas de aglutinogênios, que são antígenos. E existem proteínas no plasma chamadas de aglutininas, que são anticorpos. Então, se eu sou sangue tipo A, quer dizer que eu tenho o aglutinogênio A, beleza? Ah, professora, mas por que uma pessoa sangue A não pode receber sangue B? O que acontece? Galera, se eu tenho a proteína A, se eu tenho o aglutinogênio A no meu corpo, o meu corpo só reconhece ele. Se eu tenho A, é A e pronto. Se eu tenho aglutinogênio B, o meu corpo só reconhece o B. É B e pronto, beleza? Então, ó, existe como se um sistema como se fosse um mecanismo de defesa, tá? Pessoas do sangue A têm aglutinogênio A. E eles têm o maior preconceito, eles não gostam de gente de sangue B de jeito nenhum. Tanto é que eles têm lá no plasma sanguíneo anticorpos anti-B, anticorpos contra o sangue B. Então, eu sou sangue A porque eu tenho aglutinogênio A. Por ter apenas o aglutinogênio A no meu corpo, eu não gosto do B, odeio o B. Então, eu tenho no meu plasma anticorpos contra o aglutinogênio B, chamados de anti-B. Então, ó, pessoas do tipo sanguíneo A possuem aglutinogênio A nas hemácias e a aglutinina anti-B no plasma. Beleza, professora, agora eu sou sangue B. Como é que fica a minha situação? Se eu sou sangue tipo B, é porque eu tenho o aglutinogênio B lá nas minhas hemácias.
Eu só tenho o B, eu não tenho o A. Por não ter essa proteína A no meu corpo, eu não gosto dela, não sou obrigada. Aí eu tenho lá no meu plasma anticorpos, aglutininas anti-B. Então, sangue B, por que é B? Porque tem aglutinogênio B. B gosta de A? Não gosta de A. Indivíduo sangue B tem lá no plasma aglutininas anti-A, beleza? Ah, professora, eu sou AB. Opa, se eu sou AB, eu tenho proteína A e proteína B, ou seja, eu tenho lá nas minhas hemácias aglutinogênio A e aglutinogênio B. Se eu tenho na minha hemácia aglutinogênio A e aglutinogênio B, eu não tenho nada contra eles. Eu tenho essas duas proteínas no meu corpo. Então, qualquer uma delas que aparecer, não vai ser reconhecida como um corpo estranho, beleza? Então, pessoas do tipo AB não têm aglutinina, elas são de boa, são relax, não tem nada contra ninguém. Então, elas não têm aglutinina anti-A nem aglutinina anti-B, tá bom? Professora, eu sou do tipo O, eu falo que o O ele é recalcado. Porque o sangue tipo O, ele não apresenta, pessoas de sangue tipo O não apresentam nenhum tipo de aglutinogênio. Tanto é que o O é chamado de O ou zero, porque tem zero de aglutinogênio. Não tem aglutinogênio A, nem tem aglutinogênio B. Lembrando que o aglutinogênio é uma proteína presente na hemácia. Se eu não tenho nem a proteína A, nem a proteína B no meu sangue, vocês não concordam comigo que na hora que ela aparecer, o meu corpo vai reconhecer aquilo como um intruso? Então, por não ter nenhum aglutinogênio, nem o A, nem o B, os indivíduos do sangue tipo A ou zero odeiam o aglutinogênio A e odeiam o aglutinogênio B, ou seja, eles têm anticorpos contra os dois, tem anticorpo anti-A e anticorpo anti-B, tá? O que a gente conclui com isso aqui? Professora, você falou que o AB é o mais de boa, né? O AB tem o aglutinogênio A e tem o aglutinogênio B. Então, ele não tem nada contra ninguém, não é isso? Sim. Por não ter nada contra ninguém, indivíduos do tipo AB são chamados de receptor universal. Eles podem receber sangue de qualquer pessoa que não vai dar reação, não vai dar aglutinação, porque eles não têm nada contra ninguém. Eles não têm nem aglutinina anti-A, nem aglutinina anti-B. Beleza? Agora, indivíduo sangue O, por não ter aglutinogênio, por não ter nem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B, eles não causam reação ao entrar no corpo de ninguém. Como ele não tem esses antígenos, essas proteínas que atiçam os anticorpos, o indivíduo do sangue O é chamado de doador universal. Ele pode doar sangue para qualquer pessoa que não vai dar problema, que não vai causar aglutinação, nem vai causar coagulação. Por quê? Porque no sangue tipo O ou zero não existem os antígenos, não existem os aglutinogênios A, nem o aglutinogênio B. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso aqui. Se não entendeu, me chama lá no nosso grupo de WhatsApp. Bora continuar. Continuando aqui, ó. Beleza, professora. O que você falou mesmo? Explica de novo. Tá aqui, ó. O que eu disse? Que uma pessoa de sangue B, aqui, ó, tudo que eu falei na tabela, eu coloquei aqui para vocês para não ter erro. Uma pessoa de sangue B apresenta aglutinogênio B, por isso que ele é sangue B. E ele não gosta de maneira nenhuma do aglutinogênio A. Então, ele tem aglutinina contra o A. Então, a pessoa de sangue B não gosta do sangue A. Então, não pode receber sangue A. Ok. Se a pessoa de sangue B receber sangue A, vai aglutinar, vai coagular. Porque o sangue A tem aglutinogênio A. O sangue B tem anticorpo contra o A. Tá bom? Por isso que pessoas de sangue B não pode receber do sangue A e vice-versa. Ó, uma pessoa de sangue O não tem aglutinogênio. Por não ter aglutinogênio, não tem nenhum aglutinogênio A, nem um aglutinogênio B, ele pode entrar no corpo de qualquer pessoa. Então, o sangue tipo O é aceito para indivíduos A, AB, B e aceito também pelo O, tá? Porém,
um indivíduo de sangue O não pode receber sangue de outra pessoa que não seja o O. Nós já vamos ver aí o porquê. Por quê? O indivíduo O, lembra, ele é recalcado, ele não tem aglutinogênio, porém ele tem aglutinina contra A e aglutinina contra B. Então ele não pode receber sangue A, não pode receber sangue B, não pode receber AB, só pode receber do O, tá? Então, ó, indivíduo de sangue A tem aglutinogênio A e aglutinina anti-B, não pode receber do B. Indivíduo de sangue B tem aglutinogênio B e aglutinina anti-A, não gosta do A. O indivíduo AB, ele é de boa, ele não tem nada contra ninguém, ele é da paz. Por quê? Como ele tem aglutinogênio A e aglutinogênio B, ele pode receber sangue de A, pode receber sangue de B, pode receber sangue de AB, pode receber sangue de O. O indivíduo de sangue O, ele é recalcado. Tá? Como ele não tem aglutinogênio A nem aglutinogênio B, ele não gosta de ninguém. Ele não pode receber sangue de ninguém, porque ele vai ter aglutinina anti-A e aglutinina anti-B. Porém, por não ter os aglutinogênios A nem aglutinogênio B, o indivíduo O pode entrar no corpo de qualquer pessoa. Então, o indivíduo O é o doador universal, enquanto o indivíduo AB é o receptor universal. Tá bom, pessoas? Vamos entender aqui novamente como é que funciona a questão das transfusões sanguíneas. Olha essa imagem aqui, tá? Ó, tá aqui, canetinha, tá aqui indivíduo A, indivíduo B, indivíduo AB, indivíduo O. Indivíduo A, ó, recebe de A, doa para A. Também doa para AB. Indivíduo B, doa para B, recebe de B, doa para AB. Beleza? Vamos para o indivíduo O. Ó, o indivíduo O, ele só recebe de O. Aqui, ó. O só recebe de O. Porém, ele pode doar para todo mundo. Doa para B, doa para B, doa para A e doa para o próprio O. Mas ele só recebe de O. Por isso que o indivíduo O é o doador universal. Professora, mas o O positivo ou negativo? Calma, nós não chegamos ainda em positivo e negativo. A gente está falando, por enquanto, do tipo sanguíneo, não do fator RH, tá? Agora, olha o indivíduo AB. O indivíduo AB, ele recebe de B, ele recebe de O, ele recebe de A e ele recebe do próprio AB, tá? Porém, ele só doa para ele mesmo, para AB. Por isso que o AB, ele é o receptor universal. Ele recebe de todo mundo, mas só doa para ele. O indivíduo O é dado, ele dá para todo mundo, é o doador universal, porém ele só recebe dele mesmo, tá? Então isso aqui é muito importante vocês saberem para saber quem que doa para quem recebe de quem, ó. A recebe de A, recebe de O, recebe. A doa, o indivíduo A pode doar para A e pode doar para AB, porque o AB é o doador, é o receptor universal, beleza? O indivíduo B, ele recebe de quem? Ele recebe de B, é só acompanhar, ó. Ele recebe de B e recebe de O, então recebe de B e recebe o de O. E o indivíduo B, ele doa para quem? Ele doa, vamos procurar, ó, o B pode doar para B e para AB, para mais ninguém. Então, ele doa para B e para AB. O indivíduo AB, lembra? O indivíduo AB, ele é de boa, então ele recebe de todos, ele é o receptor universal. Porém, ó, ele só doa para ele mesmo, não tem seta saindo do AB para lugar nenhum. Então, o AB, ele recebe de todos, porém, ele só doa para AB. Enquanto o indivíduo O, ele é o doador universal, pode ver que está saindo seta do O para todo mundo. O O doa para todo mundo, inclusive para ele mesmo. Então, ele doa para todos, é o doador universal. Porém, o O, ele só recebe dele mesmo. Pode ver que O só recebe de O. Não tem uma seta de ninguém chegando no O, só recebe de O. Tá? Então, indivíduo A recebe de A e O, doa para A e AB. Indivíduo B pode receber sangue tipo B e tipo O, porém só doa para B e AB. O indivíduo AB recebe de todo mundo pode chegar na casa dele porque ele é tranquilo, porém ele só doa para AB. O indivíduo O, ele doa para todo mundo, mas só recebe dele mesmo, tá bom?
Bora continuar aqui. Beleza, professora. Como é que eu identifico esse tipo sanguíneo? Como é que é feita a tipagem sanguínea, tá? Aqui, ó, tem um slidezinho, um desenho da tipagem sanguínea. Identificação do tipo sanguíneo, tá bom? Aqui, ó, soro anti-A contra A. Soro anti-B contra B. Você tem aqui 4 lâminas. Nessas 4 lâminas foi pingado uma gotinha de anti-A e uma gotinha de anti-B em cada uma, para determinar os tipos sanguíneos. Aqui, ó, tá vendo? Coagulou. Se eu pinguei soro anti-A aqui, coagulou, quer dizer que aqui esse soro encontrou o aglutinogênio A. Então, aqui, ó, tem aglutinogênio A. E aqui não tem aglutinogênio B. Quem é que tem aglutinogênio A? Pessoas de sangue tipo A, tá? Pessoas de sangue tipo A têm aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Não confundam isso. Todo ano é confusão dos alunos. Vê aqui, ó, anti-A e pensa assim, quem que tem anti-A? Sangue B. Nossa, acertei. Não, não é isso que está mostrando aqui. Está mostrando que pegou-se 4 lâminas, em cada lâmina colocou uma gotinha de sangue, pegou não, 8 lâminas. 4 aqui, 4 aqui. Em cada uma dessas gotinhas, dessas lâminas, foi colocada uma gota de sangue, beleza? Ok. Aí, nessas gotinhas de sangue, se pingou aglutinina anti-A e anti-B e esperou o resultado. Nesse primeiro aqui, ó, reagiu quando pingou anti-A. Se reagiu com anti-A, quer dizer que aqui eu encontrei o aglutinogênio A. Quem tem aglutinogênio A? Pessoas de sangue tipo A. Aqui, ó, não reagiu, não achou o aglutinogênio A, porém, achou aqui, ó, o aglutinogênio B. Se achou o aglutinogênio B, quer dizer o quê? Quem tem aglutinogênio, ficou péssimo. Quem tem aglutinogênio? Quem tem aglutinogênio B? Pessoas de sangue B. Aqui, ó, aglutinou tanto no A quanto no B. Quer dizer que aqui eu encontrei aglutinogênio A e aglutinogênio B. Quem tem os dois aglutinogênios nas hemácias? Pessoas de sangue tipo AB. Aqui não aglutinou em nenhum, quer dizer que não achou nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B. Quem é que é recalcado e não tem nenhum dos aglutinogênios? Pessoas de sangue tipo O. Beleza. Agora vamos entender quem que está por trás dessa presença ou dessa ausência de aglutinogênios e aglutininas, né? Quem determina aí para a gente qual tipo de aglutinogênio que a gente produz são os nossos genes, tá? Eu não falei para vocês que o sistema ABO era um caso de alelos múltiplos? Então, vamos entender isso aqui, ó. Os grupos do sistema ABO são determinados por uma série de 3 alelos. Você tem o isão A, o isão B e o isinho. Em que isão A determina a produção de aglutinogênio A, que é lógico, né? Isão B determina a produção de aglutinogênio B. E o isinho determina a não produção de aglutinogênio, tá? Então, quem tem gene isão A, apenas isão A, produz aglutinogênio A. Quem tem gene apenas isão B, produz aglutinogênio B. Quem tem gene isão A e isão B, produz os dois aglutinogênios, tá? Então, é do sangue tipo AB. E quem tem o isinho, que é o homozigoto recessivo, não produz aglutinogênio, são as pessoas do grupo O. Então, aqui, ó, trata-se de uma série de 3 alelos. Então, é um caso de polialelia ou alelos múltiplos. Professora, mas e aí? Como é que é a relação de dominância entre esses alelos? Aqui existe uma relação de dominância chamada de codominância, tá? Onde isão A é igual ao isão B, porém os dois são maiores que o isinho, tá bom? Então, aqui é um caso, ó, de codominância. Como assim codominância? Os dois dominam ao mesmo tempo. Uma pessoa que ela tem o gene isão A e isão B, ela é sangue A ou sangue B? Nenhum, ela é sangue A e B, porque o gene isão A não domina sobre o isão B e vice-versa. Então, é um exemplo de
codominância, onde os dois genes dominam ao mesmo tempo, um não domina sobre o outro. Porém, o isão A e o isão B dominam sobre o izinho. Então, isão A é igual ao isão B, porém eles são maiores que o izinho. Isso se chama codominância. Beleza, professora, eu entendi. Então, se a pessoa é do grupo A, quer dizer que ela tem aglutinogênio A. Se ela é do grupo B, ela tem aglutinogênio B. Se ela é AB, ela tem aglutinogênio A e aglutinogênio B. Se ela é O, ela não tem aglutinogênio, beleza? O que determina a produção do aglutinogênio A é o gene isão A. O que determina a produção do aglutinogênio B é o gene isão B. O que determina a ausência de aglutinogênio é o gene isin. Com isso, galera, vamos determinar aqui agora os possíveis genótipos para cada fenótipo. Ó, fenótipo, tipo sanguíneo A. Se é A, isão A. Aí ele pode ser homozigoto. Isão A, isão A. Indivíduo homozigoto, sangue tipo A. Porém, o isão A não domina sobre o izinho, então o indivíduo sangue tipo A, ele pode ser homozigoto, isão A, ou ele pode ser heterozigoto, isão A, izinho. É sangue tipo A, porém carrega o gene izinho, que é homozigoto e não altera. Então, é sangue tipo A, mas carrega o gene para o O. Indivíduo sangue B, mesma coisa. Ele pode ser heterozigoto, homozigoto, perdão, isão B, ou ele pode ser heterozigoto, isão B, izinho. É sangue tipo B, porém carrega o gene izinho. Indivíduo AB, só tem um genótipo possível. Ele é isão A, isão B. Não tem outro genótipo aqui. Enquanto o indivíduo O izinho, ele é recessivo. Então, o indivíduo tipo O é izinho. Ele é homozigoto recessivo. Tá bom? Continuando aqui, bora lá, tá? Aí, ó, falamos dos tipos sanguíneos. Agora vamos falar sobre o sistema RH, tá? Sistema RH. Esse sistema sanguíneo, ele recebeu esse nome porque foi encontrada uma proteína num macaco chamado de macaco reso ou macaca rhesus. Aí pegou-se esse RH e criou-se o sistema RH, tá? Sistema RH ou fator RH. O fator RH nada mais é do que uma proteína que está presente no sangue de algumas pessoas e ausente no sangue de outras. Se eu tenho a proteína no meu sangue, eu sou RH positivo. Se eu não tenho a proteína no meu sangue, eu sou RH negativo. É simples assim. Então, aqui está a macaca rhesus, onde foi descoberta essa proteína. Bora lá! Ó, por volta de 1940, o Landsteiner e um outro indivíduo, um outro pesquisador, né, injetaram sangue desse macaco em cobaias. Aí eles perceberam que algumas cobaias produziam anticorpos, né, e algumas contra essa proteína. Ao produzir anticorpos, causavam coagulação. Outras cobaias não produziam anticorpos. O que eles descobriram? Então, que algumas pessoas tem a proteína, o fator RH, outras pessoas não têm. Se eu tenho o fator RH no meu sangue, quando ele entrar, não vai fazer diferença. Se eu não tenho, quando ele entrar, meu corpo vai reconhecer aquilo como um intruso e vai produzir proteínas contra ele, tá? Então, galera, pessoas RH positivo quer dizer que elas têm o fator RH, elas possuem o fator RH. Indivíduos RH negativo são indivíduos que não possuem o fator RH. Professora, mas o que vai determinar eu ter ou não ter? Eis a questão. Seus genes, sua genética. O fator RH, a presença desse fator RH é condicionada por um gene, por um par de genes alelos, que é o gene R. Tá bom? Então, através desse experimento, esses cientistas, eles concluíram que no sangue do macaco reso havia um antígeno que induzia a produção de anticorpos em cobaias. Esse antígeno foi determinado fator RH.
tá? E o anticorpo chamado de anticorpo anti-RH. Aqui está o gráfico mostrando aqui a incidência dos principais tipos de sangue na nossa espécie, tá? Vocês podem ver que o O positivo é o mais abundante, depois vem o A positivo, B positivo. Pode ver que o AB, tanto o positivo quanto o negativo, são os mais raros, tá, galera? Aqui, ó, como eu falei, perceberam que o sangue de algumas pessoas aglutinavam na presença do fator RH. Outras pessoas não aglutinavam, tá? Se o seu sangue aglutina na presença do fator, quer dizer que você não tem ele. Se o seu sangue não aglutina, quer dizer que você tem ele, tá bom? Como eu falei para vocês, né? Ó, então, o fator RH é uma proteína encontrada nas hemácias. Essa proteína pode agir como antígeno. Antígeno é tudo aquilo que estimula a produção de um anticorpo, beleza? Então, indivíduos RH positivo possuem a proteína RH. Indivíduos RH negativo não possuem a proteína RH, tá? Professora, o fator RH ele influencia na doação? Influencia, gente. Se eu não tenho no meu corpo essa proteína, eu sou RH negativo, certo? Eu, como RH negativo, se eu receber um sangue de uma pessoa RH positivo, essa proteína vai entrar no meu corpo. Ao entrar, o meu corpo não vai reconhecer ela porque eu não tenho. Então, vai produzir anticorpos para ela e pode causar uma coagulação. Não é uma coagulação tão séria, tão grave quanto uma coagulação de aglutinogênio, mas pode causar sim. Por isso que o doador universal é o O negativo. Porque se eu não tenho a proteína, o fator RH no meu corpo, eu posso entrar no corpo de qualquer pessoa, tanto pessoas que têm, quanto pessoas que não têm, ok? Então, o RH negativo, ele doa para o RH positivo e doa para o RH negativo. Eita, Cássia. Doa para o RH negativo. Enquanto o RH positivo só pode doar para RH positivo. Tá? Como eu falei, o que determina a presença dessa proteína ou não? Um GNRzão. O Rzão, se você tem o GNRzão, você tem a proteína. Se você tem o GNRzinho, você não tem a proteína, tá? Então, pessoas RH positiva, elas podem ser Rzão, Rzão, homozigoto dominante, ou Rzão, Rzinho, heterozigoto. Pessoas RH negativo são homozigoto recessivo, Rzinho, Rzinho. Então, o gene Rzão determina aqui, ó, a presença do fator RH, enquanto o gene Rzinho determina a ausência desse fator RH. Lembrando que o fator RH é uma proteína encontrada nas hemácias. Se você tem a proteína, você é RH positivo. Se você não tem, você é RH negativo. O que determina ter ou não ter? O gene R. Se você é Rzão, você tem a proteína. Tá? Essa característica é condicionada por um gene dominante. Se você é Rzinho, você não tem a proteína. Beleza? Não tem como falar sobre o sistema RH sem falar sobre isso aqui, ó. Eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tá? Essa doença, ela ocorre única e exclusivamente nas seguintes condições. Se uma mãe é RH negativo, vai lá e tem um filho com um homem RH positivo. Esse filho nasce RH positivo. O que vai acontecer? A mãe não tinha proteína. Foi lá, teve um filho com homem que tinha proteína. Quando essa criança nasce, ela vai lá e libera essa proteína dessa criança e entra em contato com o sangue da mãe. Aí, ao entrar em contato com o sangue da mãe, o sangue da mãe não vai reconhecer essa proteína. Aí essa mãe vai lá e produz anticorpos contra o fator RH. Até aqui não deu nada. Ela resolve que quer ter um outro filho. Aí o segundo filho, ó, aqui foi o primeiro filho. Se o segundo filho desse casal, se esse segundo filho desse casal nascer RH positivo, esse segundo filho vai ser doente. Esse segundo filho vai ter a doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Por quê? Quando esse primeiro filho RH positivo nasceu,
a proteína do sangue dele entrou em contato com o sangue da mãe, a mãe foi lá e produziu anticorpos. Ela produziu anticorpos anti-RH. Quando essa mulher teve o segundo filho, esses anticorpos anti-RH foram lá e migraram via cordão umbilical e placenta e começaram a fazer uma hemólise, uma destruição das hemácias do feto, tá? Causando essa doença chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Pelo amor de Dandara Guerreira, essa doença ela só ocorre nessas condições. Ela só ocorre se a mãe for RH negativo, se o pai for RH positivo, aí esse casal vai lá e tem um primeiro filho. Se esse primeiro filho for RH positivo, ele vai fazer com que essa mãe produza anticorpos anti-RH quando ele nascer. Porque quando ele nascer, o sangue dele vai entrar em contato com o sangue da mãe. O sangue da mãe não vai reconhecer esse fator RH, vai produzir anticorpos anti-RH. Aí, se esse casal tiver um segundo filho, e esse segundo filho for RH positivo, esse segundo filho vai ter a doença. É esse que vai adoecer, mais ninguém, tá? Por quê? Ao ser gerado, o corpo da mãe vai perceber que dentro desse feto tem um intruso. Aí, esses anticorpos que ela produziu vão migrar via cordão umbilical e placenta para o sangue do feto e causar a destruição das hemácias, ocasionando aqui a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, que é caracterizada aí por icterícia, por destruição das hemácias, lise, hemólise das hemácias, problemas no fígado, tá? Podendo levar ao aborto, podendo levar à má formação, podendo levar à morte do feto. Aqui a gente tem um exercíciozinho, tá bom? Para poder entender como é que funciona. Só para finalizar, professora, no caso que você falou ali atrás, no caso da eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tem como evitar? Tem, tá? Se assim que a mãe der à luz, ela tomar uma injeção até umas 4 horas após o parto do primeiro filho, ela tomar uma injeção contendo soro anti-RH, esse soro vai eliminar esses anticorpos que ela vai produzir. Aí ela não vai guardar esses anticorpos. Quando ela gerar o segundo filho, se ele for RH positivo, não vai ter anticorpo contra ele, tá? Essa é a única solução para essa doença, beleza? Vamos ver se vocês entenderam aqui, ó, uma questão falando de transfusão sanguínea, ó. Num banco de sangue foram selecionados os seguintes doadores. Grupo AB. AB tem 5 doadores. Grupo A, 8 doadores. Grupo B, 3 doadores. E o grupo O tem 12 doadores. Beleza. O primeiro pedido de doação partiu de um hospital que tinha 2 pacientes nas seguintes condições. Paciente 1 possui ambos os tipos de aglutinina no plasma. Lembrando, quem que são as aglutininas? Anti-A e anti-B. Quem que é o indivíduo recalcado que não gosta de A nem de B? Indivíduos do sangue O. Paciente 2. Eu vou apagar isso aqui, que eu nem precisava desses dados aqui. Paciente 2 possui apenas um antígeno nas hemácias. Só tem um antígeno, não te contou quem que é. Porém, falou que ele tem aglutinina anti-B. Quem é que tem aglutinina, apenas aglutinina anti-B? Quem é que não gosta apenas do B? Indivíduos de sangue tipo A. Então, o paciente 1, ele é sangue tipo O, e o paciente 2 é sangue tipo A. Professor, como é que você descobriu que o paciente 2 é sangue tipo A? Eu não entendi. Aqui o enunciado te contou que ele tem um tipo de antígeno, tá? Tem um tipo de aglutinogênio, não contou quem é ainda. Porém, contou que ele tem aglutinina anti-B. Quem tem aglutinina anti-B? Quem tem aglutinogênio A. Quem tem aglutinogênio A? Pessoas do sangue tipo A, beleza? Vamos para a pergunta? Quantos doadores estavam disponíveis para os pacientes 1 e 2, respectivamente? Ó, paciente 1, sangue tipo O. O só recebe de quem? O é chato. O só recebe de O. Quantos doadores que tinha para O? 12.
Paciente 2, sangue tipo A. Ó, o A já é mais de boa. A recebe de A e recebe de O. Então, eu tenho 8 indivíduos A e 12 O. Então, aqui para o sangue A tinha 20 doadores. Respectivamente, 1 e 2, 12 e 20. Resposta, letra D de dado. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Olha a segunda questão aqui. A segunda questão, ela fala o seguinte: para que ocorra a possibilidade da eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que o pai, está trazendo a ordem, o pai, a mãe e o filho sejam, respectivamente, ó, para existir a eritroblastose fetal, lembra que eu falei que tem que ser assim, ó, mãe tem que ser RH negativo, pai tem que ser RH positivo e o filho tem que ser RH positivo. Só assim que vai acontecer. Então, o pai tem que ser o quê, professora? O pai tem que ser RH positivo. A mãe tem que ser RH negativo. E o filho RH positivo. Resposta: positivo, negativo, positivo. Ó, já achamos de cara a resposta aqui, ó. A letra A de amor, tá? Próxima questão. Próxima questão, questão 3, ela fala o seguinte, essa é a última, tá, gente? A aula ficou grande, desculpa aí, porque esse conteúdo ele é um pouquinho grande mesmo. Uma mulher que apresenta tipo sanguíneo B, ó, mulher, falou que a mulher é tipo sanguíneo B. Tem um filho cujo tipo sanguíneo é O, falou que essa mulher teve um filho O. Ela vai à justiça atribuindo a paternidade da criança a um homem cujo tipo sanguíneo é AB. Homem AB. E agora, José, se você fosse consultado pelo juiz, qual seria seu parecer? Eu ia falar, rapaz, deixa de ser mentirosa, Falciane. Galera, vamos para os genótipos. Mulher B, sabemos que ela é isão B a alguma coisa. O filho O, izinho, izinho. Homem AB, genótipo, isão A, isão B. Para esse filho ser izinho, obrigatoriamente um gene veio da mãe. Então, essa mãe é isão Bzinho. O outro izinho veio do pai. Indivíduo AB tem gene izinho? Não tem. Coloca uma coisa na cabeça de vocês, ó. Um indivíduo AB nunca, vou pôr aqui para baixo. Indivíduo AB nunca terá filho O. Porque ele não tem um genezinho para poder mandar, tá? Então, o indivíduo AB nunca terá filho O. Então, a pergunta é, se você fosse consultado pelo juiz, qual seria seu parecer? Mentira! Parecer seria mentira, pois, vírgula, indivíduos... Eu queria dar o golpe da barriga, o golpe do baú. Mentira, pois indivíduos de sangue AB, vou pôr o não podem ter filhos de sangue O. Professora, por que mesmo? Gente, ele não tem o izinho para doar. O O é homozigoto recessivo. Tem que receber um izinho do pai e um izinho da mãe. Se o homem é AB, ele é de genótipo isão A e isão B. Não tem o izinho para doar, beleza? Bom, gente, muito obrigada. Essa foi a nossa aula de hoje sobre alelos múltiplos, sistema BO. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me chamem lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou colocar uma lista de atividades para vocês lá no grupo do WhatsApp. Vou colocar a lista de atividades lá no GPA. Acessem a lista, resolvam e qualquer dúvida é só chamar, tá? Beijos, bocós amados. Até a nossa próxima aula.